você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no capítulo 5 do livro de 2 Reis. Eu quero comentar com você essa passagem da Bíblia, que eu achei muito oportuna pregar para vocês nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Olha como Deus tinha dado a vitória para ele para poder corrigir o seu povo, né? Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero, na verdade, falar sobre algo que eu achei muito interessante falar, algo que nos impede de sermos abençoados. E quando você pretende ser abençoado, uma das coisas que você tem que corrigir é exatamente essa deformidade da qual eu vou falar para vocês nesta noite. Amém? Vejam bem, todos nós queremos receber bênção de Deus. Todo mundo quer ser abençoado. Mas às vezes a bênção de Deus vem até nós depois que Deus então nos leva a um processo de melhora. Quando nós nos deixamos trabalhar por Ele, pelo seu poder, e Deus então vai corrigindo das nossas vidas determinadas questões e deformidades que Ele acha que precisam então ser corrigidas, às vezes deformidades que Ele acha de fundamental importância serem corrigidas. E na medida em que Deus então vai fazendo esse trabalho em nós, vai nos despindo de impedimentos, de coisas que geram dificuldade nesse nosso relacionamento com Ele, Ele vai então trabalhando e geralmente lá na frente Ele concede, Ele dá aquilo para nós depois de trabalhar em nós, depois de agir em nossas vidas. E existe um dos defeitos que para Deus, entre todos os defeitos, é um dos defeitos mais insuportáveis para Deus. É algo que Ele não consegue aceitar, algo que Ele tem total resistência. E quando nós estamos então tendo esse problema, que temos esse tipo de deformidades, geralmente nós sofremos muito, porque esse defeito implica ao fato de que nós então nos tornamos pessoas que passam simplesmente a medir forças com Deus, que passa simplesmente a ser resistido por Deus, unicamente por causa desse pecado e por causa desse defeito. E o que é mais interessante, que esse defeito não complica a vida das pessoas, pelo menos assim, até certo ponto nos seus relacionamentos, até certo ponto. Mas esse defeito, ele sem dúvida alguma é tão grave para Deus, porque a pessoa que tem tal defeito, ele às vezes nem percebe, nem realmente nota tal defeito. E esse defeito acaba, por muitas vezes, gerando uma antipatia muito forte na vida de qualquer pessoa. E esse defeito muitas vezes leva a pessoa a ficar totalmente isolado nas suas convivências, nos seus relacionamentos, porque se torna um defeito insuportável para Deus, mas também é um defeito insuportável para aqueles que fazem parte da vida da pessoa que tem tal defeito. Mas por esse defeito, ninguém é excluído de igreja. Ninguém realmente é de uma certa forma inquirido pelo fato de possuí-lo. Mas ele gera transtorno para nós, gera dificuldade com Deus, nos isola de pessoas e faz com que venhamos medir forças com Deus e impede que Deus confirme em nós o que Ele está querendo, enquanto isso não passar da nossa vida. Por quê? Porque tem que ser trabalhado, tirado de nossas vidas, para poder abrir as portas para a bênção de Deus. O nome desse defeito, dessa falha, desse pecado,
se chama orgulho. Se o diabo hoje é diabo, foi porque ele foi orgulhoso. O orgulho dele fez ele se tornar o que ele é hoje. E esse pecado passa muito batido para muitas pessoas. Esse pecado às vezes passa batido na igreja. Ninguém é disciplinado porque é orgulhoso. Às vezes a pessoa pode ser orgulhosa, às vezes um líder pode ser orgulhoso, e ele está simplesmente gerando dificuldade para si, e simplesmente impedindo que bênção se derrame sobre a sua vida. Por quê? Porque todo orgulhoso sofre com Deus. Todo orgulhoso é pressionado por Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus resiste ao soberbo. Ele resiste às pessoas orgulhosas. Ele tem dificuldade de se relacionar com pessoas orgulhosas, e o orgulho impede das bênçãos do Senhor Deus chegar até a nossa vida. E era exatamente isso que acontecia com Naamã. Ele era um homem poderoso lá na terra dele, na Síria. Ele era um homem respeitado. Era aquilo que as pessoas chamam de unanimidade nacional. Todas as crianças queriam ser parecidas com ele. Ele era olhado assim como um herói de guerra, um herói de batalha. Um general do exército sírio, poderoso, respeitado, admirado. Mas apesar então de tudo isso, por causa de toda essa situação que foi realmente criada ao redor dele, ele se tornou um homem altamente orgulhoso, um homem altamente soberbo. Ele se achava realmente o sujeito que estava acima de todas as pessoas, se sentia melhor do que todo mundo. Ele era orgulhoso. E o que é orgulho? Segundo o Aurélio, é a autoestima ou autoconceito que a pessoa faz de si mesmo, aquela pessoa que se acha o tal, que se acha o bom. É esse excesso de autoconfiança, se achar, se sentir melhor, se sentir superior, se sentir mais capaz que o outro. E era exatamente isso que ele se sentia, o que ele sentia. Mas apesar então de todo esse orgulho, de toda essa arrogância, ele no entanto tinha algo que o espetava, que o machucava, que o maltratava. Ele era um homem doente. E a doença dele era uma das doenças praticamente mais difíceis para um homem ter naquela época, porque ela gerava muito preconceito, assim como gera hoje. Ele era leproso, tinha hanseníase, tinha o seu corpo deformado, a sua pele era marcada, e o seu corpo estava totalmente marcado pela presença da doença. E para um homem orgulhoso, aquilo ali era uma das piores coisas. O fato de ser marcado pela doença, o fato de chamar a atenção das pessoas quando chegava em qualquer lugar por causa da sua doença, era algo então que lhe esmagava, que lhe esbofeteava. Era difícil para ele, como orgulhoso, como uma pessoa arrogante que era, ele tinha uma dificuldade tremenda para poder lidar com essa doença, para poder lidar com as marcas que a doença realmente causava em seu corpo. Mas um dia, ele trouxe cativa das terras de Judá uma menina, uma garota, uma adolescente, que veio para trabalhar na casa dele como serviçal, veio como escrava. E a menina, trabalhando na casa dele, percebeu que ele tinha essa doença, viu a dificuldade dele e comentou então com a patroa dela, dizendo: se o meu patrão, se o meu senhor fosse ter com um profeta que tem lá na minha terra, ele ficaria curado dessa enfermidade dele. A garota falou. Quando ele chegou em casa, a mulher dele disse: olha, essa menina que tu trouxeste para morar aqui em casa, ela falou que lá na terra dela tem cura para a tua doença. Quando ele tomou conhecimento disso, acendeu-se a esperança no coração dele de poder se ver livre das marcas causadas por aquela doença. E diz a palavra de Deus que ele imediatamente, ao tomar conhecimento, nem procurou se informar direito,
nem procurou saber realmente qual era a informação que a menina tinha, não procurou chamar a menina para perguntar como era que realmente ia acontecer essa cura. Talvez o orgulho não deixou, ele se baseou unicamente na informação da esposa. Ele foi perante o rei da Síria, preparou uma comitiva realmente pomposa, alguma coisa de alguém que realmente queria chamar atenção, queria aparecer. Uma comitiva tão pomposa, talvez para intimidar, para chegar no lugar onde ele precisava chegar e mostrar que ele era importante, que ele não era qualquer um e que deveria ser servido pelo fato de estar precisando. E ele pediu autorização do seu rei e pegou aquela comitiva de muitos soldados, pegou uma carruagem muito bonita que deveria ter, todo mundo vestido com roupas e com vestes especiais para poder ir junto com ele até em Samaria, para poder chegar lá na sede do reino do norte, falar com o rei e pedir que o rei de Samaria resolvesse o problema dele. E ele fez isso, pegou aquela comitiva pomposa, as pessoas muito bem vestidas, nos cavalos mais bonitos, alguma coisa, como diz o outro, para intimidar, para arrasar, para impressionar, para expressar o poder que ele achava que tinha. E quando ele chegou lá com o rei da Síria, ou seja, com o rei de Samaria, ele levou uma carta, e essa carta pedia para o rei curá-lo. O rei olhou e disse: não, eu não curo ninguém não. Eu acho que isso aí deve ser pretexto lá do teu rei para entrar em guerra comigo, porque eu não tenho como curar você. Você vem aqui com toda essa pompa, com toda essa comitiva, para que eu venha curá-lo, mas eu não tenho como curar. Eu acho que isso aí é somente pretexto do seu rei, para poder entrar em guerra com a gente, porque nós não temos condições, eu não tenho condições de curar você. Havia na cidade um profeta chamado Eliseu, mandou avisar lá, disse: olha, vai lá e diga que ele pode ser curado, para que ele saiba que haja Deus em Israel. Alguém foi lá e explicou para ele que ele deveria ir para um determinado lugar, porque lá ele ia encontrar alguém que ia curá-lo. E ele saiu e foi com toda a sua comitiva para um lugar afastado à beira de um rio, no lugar onde o profeta realmente tinha marcado com ele. Só que ele imaginava assim: eu vou chegar lá, esse profeta, quando tomar conhecimento que sou eu, o general Naamã, ele vai vir correndo me atender, vai vir correndo para poder me dar o que eu estou querendo. Eu acho que ele vai ficar realmente apressado, impressionado e disposto a fazer qualquer coisa por mim, quando ele souber que eu estou lá, que vou até ele para falar com ele. E quando ele souber que quem está falando com ele é o general Naamã, eu acho que ele vai imediatamente me atender e resolver logo o meu problema. E ele foi para o lugar indicado, na beira do rio. Só que quando ele chegou na beira do rio, Deus começou o processo de tratamento. Diga glória a Deus. Sabem por quê? Porque Deus não abençoa o orgulhoso. Ele precisa primeiro tratar a pessoa, precisa quebrar o orgulho da pessoa. Depois então que ele quebra o orgulho, que a pessoa realmente fica humilde, humilhado diante dele, é aí que ele vem com a bênção. Mas a bênção não chega na vida de pessoas orgulhosas. A bênção de Deus não chega na vida de pessoas arrogantes. Ela só chega depois que a pessoa se liberta da arrogância, depois que a pessoa deixa ser quebrado dentro de si o orgulho. Aí então isso abre precedentes para que Deus venha abençoar e venha dar à pessoa aquilo que a pessoa está querendo. E Deus então começou o tratamento. Ele chegou lá na beira do rio, no lugar marcado, e a primeira coisa que ele teve que fazer foi esperar. Ele jamais esperava. Ele era um general respeitado, e ele teve que ficar lá parado, sem saber o que fazer, esperando um profeta que poderia ir até ele, para poder curá-lo, da maneira como ele foi informado. E ele ficou lá esperando, imaginando que o profeta ia chegar, e as horas passando, e o profeta não chegava, e ele cansado de esperar. De repente chegou alguém, chegou um garoto, viu aquele pessoal tal, todo o garoto se aproximou e perguntou: quem é o general Naamã aqui? Isso já era difícil para ele, porque todo mundo conhecia ele.
Mas o garoto não conhecia. Para o orgulho dele, para a vaidade dele, aquilo era algo insuportável. O menino chegou e disse: quem é o general Naamã? Ele parou e disse: sou eu. Ah, é o senhor? Pois olha, o profeta mandou dizer ao senhor o seguinte: que se o senhor quiser ficar curado da sua doença, da sua lepra, para o senhor mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Aí o senhor vai ficar sarado. O garoto deu o recado e foi embora. Ele ficou revoltado. O quê? Quer dizer que vim aqui, fala assim para mim, nem me atendeu direito, eu? Sujeito importante, uma das pessoas mais importantes da Síria, tendo que chegar aqui, o profeta não vem, ainda manda lá um recadinho através de um garoto. Como é? Não, não vou. Ele falou: eu não vou descer nesse rio, não vou tomar banho nesse rio, nem me lavar nesse rio. Tem rio muito mais importante na minha terra, porque na época o Rio Jordão não era um rio de água límpida como é hoje, era um rio novo, era um rio de água barrenta naquela época, hoje não é mais. E ele então começou a questionar o rio, assim que é o orgulhoso questiona tudo. O orgulhoso acha que as coisas têm que ser feitas do jeito dele, da maneira como ele acha, da maneira como ele pensa que tem que ser feito. Por isso que não é abençoado, sabe por quê? Porque com Deus essas coisas não funcionam. Para você se submeter, tem que ser do jeito de Deus. Não é do jeito que nós achamos, não é do jeito que nós imaginamos que tem que ser. É do jeito de Deus e da forma de Deus, se queremos então sermos abençoados. Diga glória a Deus. E ele simplesmente queria que o rio fosse diferente. Ah, tem rio lá na minha terra mais importante. Tem rios lá na Síria, lá em Damasco, que são melhores do que esse rio, de água mais limpa. Como é que eu tenho que descer nesse rio? E ele começou a questionar, porque ele queria se lavar no Arbana e no Farfá, que era um rio lá da terra dele. E ele ia embora. Ele preferia ir embora do que receber a cura que o profeta realmente ofereceu para ele. E os soldados dele: mas não faça isso. Se ele mandasse o senhor fazer outra coisa, o senhor não faria. Por que essa resistência? E foram trabalhando nele, até que ele quebrou um pouco aquela arrogância, aquele orgulho, e começou, novamente continuou sendo tratado por Deus. Teve que tirar sua farda de general, foi tirando a sua roupa na frente dos seus subalternos, expôs toda a sua mazela, toda a sua doença. No momento que tirou sua roupa, ficaram visíveis as marcas da doença no corpo dele. E depois então que ele passou por essa situação humilhante, ele desceu até o Rio Jordão. E quando ele desceu o Rio Jordão, a palavra de Deus diz que ele mergulhou no rio a primeira vez, voltou à tona, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, a terceira, a quarta vez e voltava à tona, continuava doente. Mergulhou a 6ª vez no rio e voltou à tona, e as marcas ainda estavam no seu corpo da presença da doença. Mas diz a Bíblia que quando ele mergulhou no rio pela 7ª vez, que ele voltou à tona, a sua pele, diz a palavra de Deus, estava tão limpa que nem pele de criança. Diga glória a Deus. A marca da doença foi embora. Ele saiu dali, viu-se curado. E quando ele estava vestindo a sua roupa, o profeta apareceu, o profeta Eliseu. Aí ele foi conhecer o profeta. Ele fez reverência ao profeta, trouxe 300 quilos de prata para dar para o profeta, trouxe 85 quilos de ouro para poder oferecer para o profeta como presente, trouxe um monte de roupa especial, de roupa de vestes festivais, roupas caríssimas, e ele quis oferecer tudo para o profeta, porque o profeta realmente deu aquela cura para ele. E o profeta disse: não quero nada do que é teu. Diga glória a Deus. Não quero teu ouro, não quero tua prata, não quero esses vestidos que você trouxe, não quero nada. E ele percebeu uma coisa, que aquela bênção ele não podia comprar, Deus deu a ele porque quis dar. Diga glória a Deus. Que aquilo não era comprado, que não tinha preço, era a misericórdia de Deus agindo na vida daquele homem. E ele saiu dali curado, preocupado. Ele chegou com o profeta e disse: meu profeta, como é que eu faço agora?
É que eu tenho que entrar com o rei todos os dias lá na casa de Rimon, e ele me toque, eu tenho que me dobrar diante da imagem de um Deus estranho que eu tenho lá na minha terra, e eu, como eu sou acompanhante do rei, que eu tenho que ir com ele, o rei se dobra lá diante da imagem dele, e eu tenho que estar com ele, tenho que me dobrar também. O que é que eu faço? Eu não posso, eu estou agora em situação difícil. O profeta disse: não tem problema não. Deus sabe que aquilo não está no teu coração. Você pode até se dobrar diante daquele Deus, mas Deus está sabendo que você não tem mais nada a ver com aquilo. Diga glória a Deus. E ele saiu dali completamente sarado, completamente curado. Por quê? Porque o nosso Deus concedeu essa bênção para ele, mas essa bênção só chegou até ele no momento em que ele foi despido, no momento em que foi tirado dele todo o orgulho, toda a arrogância. Aí Deus concedeu aquilo que ele estava querendo. Meus irmãos, por que eu estou pregando isso para vocês nesta noite? Para dizer para você e para todos nós o seguinte: que não dá para ser abençoado quando se é orgulhoso. Eu, você, nós não somos melhores que ninguém. Nós não temos nenhum direito de humilhar pessoas. Nós não temos nenhum direito de expor pessoas. Nós não temos nenhum direito de abusar verbalmente das pessoas. Nós temos que aprender uma coisa: que todas as pessoas devem ser respeitadas e devem ser amadas, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Quando nós começamos a achar que somos melhores, quando nós começamos a achar que somos arrogantes, ou que somos realmente detentores de toda a verdade, de todos os direitos que outras pessoas não têm, nós começamos a apanhar de Deus. E tem muita coisa das nossas vidas que nós apanhamos, e Deus fez questão de nos realmente corrigir. Por quê? Porque Ele não quer que realmente você ou eu acabemos indo para o inferno em função dessas coisas. Deus resiste ao soberbo, diz a palavra de Deus. Resistir é medir forças. E quem é que pode medir forças com Deus? Ninguém. Deus humilha os exaltados, é o que diz a própria palavra de Deus. Deus não compactua com nenhum tipo de arrogância, com nenhum tipo de orgulho. Jamais alguém que se sinta superior a quem quer que seja, que venha olhar o seu irmão com desprezo, ou se sentir superior ao seu irmão, jamais essa pessoa consegue ser abençoada. Essas coisas têm que se quebrar do nosso coração, essas coisas têm que sair do nosso coração, porque no momento em que procuramos nos despir e tirar isso de dentro de nós, a bênção de Deus começa a fluir, as coisas começam a acontecer no momento em que nos deixamos tratar por Deus e sabermos que a posição ou posicionamento da pessoa que quer ser abençoado é o posicionamento de humildade perante o Deus Todo-Poderoso. É a Bíblia quem diz isso, para nós nos humilhares perante o nosso Deus. Humildade é algo ensinado por Jesus insistentemente. Insistentemente. Ele pediu para nós aprender isso aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diga glória a Deus. Humildade. A humildade gera bênção na nossa vida. A humildade, ela abre as portas para que Deus abençoe a nossa vida. E eu digo isso para você nesta noite, porque Deus com certeza deve estar precisando tratar de pessoas. Deus está precisando com certeza que muitas pessoas escutassem isso e percebessem isso, que se não for dessa forma, não tem como ser abençoado. Se não for dessa forma, Deus vai criar situações que mais envergonhem você, que mais exponha você, para que você entenda que não é assim. Se você crê nele, se você está envolvido por ele e quer ser tratado por ele, deixe ele mudar a sua vida, deixe ele transformar você, permita que ele faça essa obra para libertá-lo, para quebrar muita coisa que precisa ser quebrado. Porque se você não se deixar trabalhar, se você não se deixar tratar por Deus, você vai sofrer, vai ser envergonhado, vai passar por situações
constrangedoras, porque Deus começa a trabalhar quando Ele percebe que as medidas mais suaves não resolvem. Muitas vezes Ele precisa vir com medidas de choque para poder resolver, para que você não se perca. É assim que Deus trabalha. E quando nós percebemos isso, sabemos que de alguma forma o nosso coração, o nosso interior, está manchado por esse tipo de deformidade. É preciso falar com Deus. É preciso pedir ajuda para Deus, para que isso seja quebrado e para que a bênção de Deus venha nos alcançar. Portanto, Naamã precisou passar por todo esse tratamento. Ele era um homem que não se vergava. Parece que tinha engolido um cabo de vassoura. Era duro, mas Deus teve que quebrá-lo e tratá-lo para poder dar para ele a bênção que ele estava precisando. Então que nesta noite possamos nós detectar em nós tudo aquilo que tem impedido Deus de fazer uma obra na vida da gente. E ao perceber, ao detectar, ao realmente conseguir identificar aquilo que nos dificulta, ou aquilo que nos impede de sermos abençoados, que possamos pedir força para Deus, para corrigirmos, para que a bênção de Deus venha até nós de uma maneira abundante e sem limites sobre a nossa vida. Amém? Pensa nisso e que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. Espero que você tenha se alimentado e se sustentado com essa mensagem. Mas eu quero aproveitar e quero convidar você para participar conosco das concentrações de fé da igreja do Evangelho Quadrangular. Sempre aos domingos nós temos as celebrações a Deus e a oração em favor da família, em 2 horários, 5h30 da tarde e 7h15 da noite. Na quarta-feira também, 9 horas da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite, nós estamos ali para orar por você. Na sexta também. Na terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 7h30 da noite, buscando o poder do Espírito Santo. Na sexta-feira o nosso trabalho de libertação acontece às 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Você é nosso convidado. Vamos orar por você? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu estou orando em favor dessa vida que me ouve, em favor dessa casa, em favor dessa família, e pedindo que o teu poder se manifeste, que a tua bênção seja derramada sobre essa pessoa que me ouve e seja também derramada sobre essa casa, sobre essa família. Deus, repreende todas as perturbações, as contendas, a desunião, repreende a miséria, a doença e tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, meu Deus, que saia desse lar, que saia dessa casa, que saia do meio dessa família, em nome de Jesus. E que esse lar seja grandemente abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos, Senhor, em oração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,